só sei dizer pra vocês que eu preciso urgentemente do meu espaço, urgentemente do meu ateliê e urgentemente num cantinho só para minhas coisas, num lugar que eu possa ter assim, ó, posicionado esse telefone e não dar mais problema. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu postei no mesmo dia, né? Pelo menos eu vou postar no mesmo dia, ou um dia sim, um dia não. Enfim, já não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Que eu mostrei pra vocês as roupas, né, em mais detalhe. Numa posição mais confortável, até mesmo para vocês perceberem o que eu tava falando sobre a customização que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer pode se aplicar a qualquer peça de roupa, tá? Seja adulto, seja de criança, enfim, tá? Vocês podem até pegar aquele vestidinho sem graça de chita que vocês compraram na feira e transformar ele num vestido mais bonito, tá? Às vezes a gente compra as roupas, aí a gente não gosta, aí tem algum detalhe aqui, outro ali que a gente pode arrumar e ficar beleza, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizei aqui como molde para minhas bandeirinhas, tá? E como eu aproveitei ao máximo o tecido para não perder, tá? Então, aqui eu tinha definido que esse seria o tamanho da minha bandeirinha, tá? De uma contraproposta, eu tinha pensado em fazer as bandeirinhas que nem no vestidinho lá amarelinho. Uma bandeirinha com as duas perninhas e uma bandeirinha com uma perninha só, né? No caso, só uma pontinha. Só que acabou acontecendo. Eu, olhando melhor o pedacinho que ia sobrar entre elas, né, no meio, eu pensei que eu poderia fazer mini balões. E aí, com esses mini balões, fazer outras coisas. Então, eu peguei uma tira, tá? A minha bandeirinha aqui, ela tem 4,5. Passa um pouquinho ali, mas pouca coisa. Por quase 7 na ponta mais alta. E a ponta mais baixa tem um pouquinho mais de 5, até 5 e 2 risquinhos. E aqui são 6 e 9 risquinhos, tá? O que eu queria mostrar pra vocês? Que com essa bandeirinha, eu posicionei numa tira maior. Oi, filha. Tô jogando meu Minecraft. Tá, então vai lá jogar. Aproveita que a mano tá dormindo, joga lá. Então, eu aproveitei para nesse aqui fazer duas bandeirinhas e o meio utilizar para um balão, tá? Então, eu coloquei a bandeirinha. Peguei uma caneta, que eu vou usar essa branca para simular para vocês, tá? Risquei aqui. Tirei, filha. Vai lá jogar. Coloquei ela na outra ponta, dando mais ou menos a distância que eu queria que ficasse aqui embaixo. Que depois de fazer, eu até achei que ficou pequena, tá? Então, dava pra ter afastado um pouquinho mais, tá? Porque na hora de riscar no tecido, ele fica um pouco diferente, tá? Então, eu coloquei aqui do outro lado, fiz também o risco, tá? Isso aqui é só pra me usar como um gabarito, tá? Eu tenho as duas bandeiras e no meio, desculpa o barulho, tá, gente? E no meio eu tenho a sobra do tecido que vai me sair um balãozinho, tá? Eu utilizei aqui um papel já usado, tá? Que era de uma outra atividade, para fazer isso aqui e utilizar como molde, tá? Então, assim, qualquer pedacinho de papel vocês conseguem reaproveitar. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Reaproveitem papéis mais grossos, papelão, acetato de caixa de presente, já falei isso pra vocês. A própria embalagem da caixa de presente. Tudo vocês podem utilizar para estar fazendo os moldes, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês com um retalho, tá? Esse mesmo desenho daqui com o tecido como que ficou, tá? Então, ó, aqui eu tenho a bandeirinha, tá? Deixei ela da mesma cor as bandeirinhas pra vocês verem, tá? Se eu juntar como que fica, só que eu deixar um pouquinho afastado, tá? Eu deveria ter deixado mais ou menos esse afastamento que vocês estão vendo, tá? Um pouquinho maior essa abertura, só que eu deixei menor. E aí aqui no meio, ó, a sobra do tecido. Aí vocês conseguem visualizar bem? Aqui deu duas bandeirinhas e a sobra eu vou transformar num balãozinho. O que eu fiz antes, e eu indico vocês a prepararem se forem utilizar o feltro, pra botar no tecido de vocês, principalmente o preto, tá? Porque o que acontece com o preto?
o feltro aqui, ele vai soltar pelinhos, independente de ser colorido, preto ou branco, ele vai soltar pelinhos, tá? Isso é uma dica que a gente utiliza no feltro, pra quando vai utilizar feltro branco junto, tá? Que aqui no caso eu não cortei o branco, os tons de cinza e o preto, tá? Porque a saia já era preta. Marrom também não, porque e tons de marrom também não, porque o meu marrom era pouco que eu tinha e alguns, né? O ferrugem, por exemplo, eu nem tinha mais. Então aqui, ó, pra selar essas bordinhas, eu uso isqueiro, tá? E passo levemente na borda. Esse passar levemente na borda vai fazer com que sele, tá? Porque ele vai dar uma derretida, vai ficar como se tivesse selado mesmo. Você sabe quando a gente usa uma seladora para pão, essas coisas assim? Ele faz exatamente esse trabalho, tanto que o feltro, ele não é recomendado passar, tá? Aí você diz assim, mas eu já vi gente que passa. Sim, eu também passo, mas tem que ser um ferro bem fraquinho e uma coisa bem rápida, porque se deixar em cima, vai derreter e vai grudar, tá? Ele é de a base de lã, isso aqui, esse material do feltro, mas ao mesmo tempo ele é plástico, né? Botou ali e vai derreter. Então, até trago uma outra hora a composição falando certinho, porque eu posso estar falando besteira, tá? Então, eu fiz várias, fiz eu acho que 19 ou 20 cores diferentes de bandeirinha, tá? Então aqui todas as cores que eu fiz. Muitas cores, tá? Utilizei as cores que eu tinha, tá? Eu peguei esse aqui, ó, mínimo, tá? Bem pequeno. O tamanho dele no total ficou de 14,3 por 4,6, tá? Muito pequenininho o tamanho do tecido que eu utilizei, tá? E eu consegui fazer, tá? Se não me engano, foram 38 ou 40 bandeirinhas aqui, tá? Esse aqui foi número inteiro porque cada uma eu fiz duas. E fiz esses balãozinhos também, tá? Esses balãozinhos aqui eu vou usar depois. Então, basicamente, pra prender tudo isso na saia, eu vou utilizar uma fita. E além da fita, eu vou usar também cieninha, tá? Vocês estão vendo aqui que tá manchada? Mas do outro lado não tá, tá? Eu lavei ela bem, porque eu achei que ela tava meio amareladinha. Lavei, usei um produto ali, o Vanish Tira Mancha, do pacotinho roxo. O rosa podia ter sido do pacote branco, porque isso aqui é branco, então não é afetar, tá? Mas, ó, ela não ficou um manchadinho, tá? Se vocês conseguem ver direitinho aí. Não ficou um manchadinho na minha sieninha, tá? Então, eu vou utilizar ela. E aqui eu também tenho um outro pedaço, ó, daquele mesmo papel usado que eu tinha ali, pra fazer o balão, tá? Porque, como eu falei pra vocês, se der, eu vou fazer um balão nas costas da camiseta do João. Não vou garantir nada, mas vou tentar. Então, eu vou basicamente aqui para as partes mais que interessam da roupa, tá? Retalhos para calça. Tem esses 3 retalhos. Vou usar esse daqui, tá? Mas eu deixei a opção com os 3 lá para vocês darem uma olhadinha. Mas eu poderia colocar qualquer um, tá? Poderia cortar no formato de um coração e aplicar. Enfim, poderia fazer qualquer coisa. Esses aqui, ó, que eu não vou utilizar como bolso mesmo, a bandeirinha, por exemplo, também, esses eu vou colar uma fita atrás para ajudar a posicionar. Já as outras peças, né, como o bolso, por exemplo, não, porque eu quero que ele fique útil, tá? Então, eu vou fazer a costura dele, mas vou deixar ele ainda útil. Vou fazer uma costura aqui, só pra não soltar essa partezinha aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui eu já deixei passado mais ou menos no tanto que eu queria pra não soltar na costura. E aqui eu vou fazer com a régua. Então hoje eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu fazer do lado aqui que tá mais escuro, pra poder mostrar pra vocês. Vou fazer com a régua e com a minha caneta branca uma marcação da onde que eu quero que fique o traçado. Deixa eu até pegar aqui uma tabuinha que eu tenho pra usar de base. Desculpa, tá, gente? Porque aqui tá fofo e aqui tá mais firme pra fazer o risco. Então, eu não corro risco nem de estragar e nem quebrar a minha régua, tá? Então, aqui, ó, se vocês vão conseguir ver aí,
eu vou traçar um risco. Tô utilizando a minha caneta branca, tá? Ela é uma caneta de gel. Tô usando essa caneta pelo único fato de que se eu fosse usar uma outra cor de caneta aqui, eu não conseguiria enxergar, tá? E na prática mesmo, eu preciso mais enxergar nessas partes escuras, tá? A parte branca não vai me fazer tanta diferença assim, porque na parte branca eu não vou ver mesmo, tá? Mas na parte mais escura, eu preciso seguir uma linha reta. Eu vou acabar fazendo na mão essa costura, vou ensinar pra vocês como que faz, tá? Ela vai ficar com o ponto bem certinho, bem pegadinho. E eu vou utilizar ela pelo único fato que a gente tentou pegar uma máquina nova. Nova é modo de dizer, tá? Semi-usada, vamos dizer assim. A pessoa tá dizendo que era nova, mas eu entrei em contato e a pessoa não respondeu. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu trazer mais pertinho. Ó, tem um risquinho bem aqui nessa parte, tá vendo? Na câmera eu acho que não vai dar pra focar muito bem. Não vai dar pra ver muito bem ali. Mas aqui eu tô conseguindo enxergar, tá? Então, deixa eu tirar a base aqui e mostrar como que eu vou aplicar na roupa, tá? Ó, gente, tentei deixar o máximo possível aí na posição pra vocês enxergarem, tá? Porque tá ruim também pra mim ver o que eu tô gravando. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer, ó? No caso dessa camiseta, tá? Eu tenho aqui por onde eu posso me guiar, que é essa bordinha aqui, ó, da camiseta, tá? Se vocês olharem na outra, a outra, ela é o tecido direto, tá? Ela não tem essa bordinha reta aqui, não. E essa daqui também, ela tem algumas marcações do próprio tecido que já são retinhos. Como eu decidi colocar aonde tem o bordado já na camiseta, se vocês conseguem enxergar aí, ó, o bordado aqui do Rio Grande do Sul, a minha decisão foi colocar posicionado aqui em cima, tá? Uma parte que cobrisse o bordado, mas ao mesmo tempo que em relação à minha borda aqui, não vai parecer que ele tá torto, tá? Se eu colocar assim, vocês vão ver que o bolso tá torto. Se eu colocar assim também, então, eu tento me guiar por alguma parte da camiseta que eu esteja notando que tá reto, tá? Aqui vai ficar muito perto da cava aqui do braço. Então, a gente posiciona pra deixar retinho. Aqui não tem uma orientação de medida, tá? Tipo, tem que estar tantos centímetros daqui ou tantos de lá. Vai depender do que tu fizer. Se eu fizesse um bolso maior, ele teria colado aqui. Ou colado aqui. Então, é só pra dar um detalhe, tá? Eu quero que seja funcional, mas ao mesmo tempo só que dê um detalhe. Com a agulha, eu vou prender aqui. Já vou ter aqui uma noção de onde que ele vai ficar pra não andar. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, tá? Então, ó. Vou prender. Vocês estão vendo que agora eu posso mexer, que não vai sair do lugar, tá? E aqui embaixo, ó, eu posso botar mais um alfinete aqui. E aqui se eu quiser ter uma segurança a mais, tá? Mas não precisa por quê? A partir do momento que essa lateral já estiver pregada, eu vou poder soltar essa agulha ou alfinete, tá? Vou ter a agulha pra ficar melhor aqui a visualização. Como eu também posso prender elas aqui assim depois, tá? E aí aqui, como que eu vou proceder com a costura desse bolso? Isso vocês podem utilizar em outras roupas. Antes de pregar aqui, eu vou fazer aquela costura aqui, para não ficar soltando, mas poderia deixar sem também essa costura. E vou fazer toda a lateral. Então, eu vou começar com um dos lados e vou terminar do outro lado. Essa camiseta aqui, eu não vou costurá-la agora, vou costurá-la depois. Mas antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês a costura, tá? Como eu vou fazer outras partes ali, eu deixo pra fazer a costura tudo de uma vez só, tá? Mas essa costura que eu vou fazer aqui é a mesma que eu posso utilizar com um retalho na calça, como eu também posso utilizar do retalho na calça o mesmo caseado que eu uso pra fechar as peças de feltro, tá? Não tem uma regra muito certa pra isso.
Vindo aqui para a parte do próprio retalho, eu vou utilizar a minha fita, tá? Então, deixa eu pegar aqui a tesoura, que eu esqueci de pegar. E aí eu vou mostrar pra vocês essa fita que eu tenho aqui. Ela é uma fita dupla face, tá? É regra vocês utilizarem essa fita aqui? Não, se vocês quiserem utilizar a peça depois para outra coisa, tá? No meu caso, eu vou usar um pedaço, porque eu só quero fixar na minha peça, tá? Tá vendo, ó? Ela vai ficar aqui. Não sei se vocês notaram que tem uma manchadinha aqui. Eu tentei tirar, não saiu, tá? Então não tem problema. A calça já é manchada mesmo. Então não vai ter problema. Na minha calça, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a perna que eu quero que fique o meu retalho. E eu vou posicionar a calça. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Vou posicionar a calça do jeitinho que eu quero e aonde que eu quero que pegue. Acho que agora dá até pra vocês verem mais o encardido dela, né? Ela tá bem amarelada, gente. Muito amarelada. Mas tá em todos os lados, assim, o amarelo igual. Então, não sei se o amarelo é do brim mesmo, porque tem umas partes que é mais manchadinha, né? Mas aqui mais pra cima, o amarelo é igual em todas as partes. Enfim, tá? Como eu sei que aqui é mais manchadinho, mais ou menos por aqui é o joelho do João, tá? Então, eu vou colocar esse retalho por aqui. Vou escolher a posição que eu quero que fique esse meu retalho. Vou tirar aqui, ó, a minha fita. Ó, dá um pouquinho de trabalho pra sair, gente, mas sai, tá? Com a unha curta, né, pra ajudar. Ó, tirei ela e eu vou colar. Depois, quando eu não quiser mais utilizar a roupa desse jeito, eu posso vir, ó, tirar, ó, que a colinha sai. Só não vou puxar agora ali pra vocês, pra não perder. Mas aqui é desse lado, ó. Tá vendo? Sempre tem um ladinho que vai sair com mais facilidade. Mas ele sai igual, tá? Aqui, eu vou fazer a costura um pouquinho diferente, tá? Porque eu quero que essa borda desfie depois. Então, provavelmente, eu vou fazer ponto atrás, mas eu vou fazer nesse recorte aqui de dentro da... Vocês conseguem ver? Ah, acho que vocês não viram, né? Desculpa, deixa eu botar mais pra cima a perna aqui. Eu tava mostrando lá embaixo, vocês olhando a parte de cima da calça. Ó, deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó, a colinha da fita. Tá? Eu tirei a proteção da fita. Passei aqui, vocês viram que é fácil de tirar. Ó. Lá daqui, ó, até só saiu o retalho, tá? Mas ele é fácil de sair. É só pra ficar aqui a posição. Eu vou fazer a costura nessa volta aqui, de dentro, ó. Eu vou deixar toda essa bordinha aqui pra desfiar, tá? Então, conforme for fazendo, ó, vou tirando os fiozinhos assim. E ele vai ficar o desfiado, tá? Mas eu vou fazer bem juntinho aqui nessa borda. Pra não... Ai, pra não ficar a costura depois saindo, tá? Fazer bem pegadinho pra a costura manter. Como ele vai estar coladinho ali, não vai ter risco de cair. E aí, na outra perna, eu vou botar as bandeirinhas. Como eu vou preparar as bandeirinhas, então eu ainda não vou mexer lá, tá? Nem com a costura, nem nada agora, porque eu vou mostrar tudo de uma vez só pra vocês. Aqui na parte da bandeirinha, eu tenho duas ideias que eu posso utilizar, tá? A primeira é fazer os pontinhos antes de costurar. E a outra é já fazer direto. Então, se eu vou fazer direto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lado dela aqui, que eu vou deixar pra ser minha parte de trás. Na hora que eu queimei, essa parte que ficou um pouquinho mais marcadinha, até da caneta também. Então, é a parte que eu vou deixar pra trás. Vou pegar a minha fita e vou fazer isso aqui em todas as bandeirinhas. Tá? Essa fita aqui, ela é uma fita que na hora de costurar com ela junto, fica muito difícil de passar a agulha, tá? O feltro é super de boa pra passar a agulha, mas nessa fita aqui, ela incomoda um pouquinho. Então, se vocês repararem, eu não passei em nenhuma das bordas onde eu quero fazer os meus pontinhos, tá? Então, vou deixar aqui bem posicionada mais pro meio, mas não pegando nas bordas. Na hora de aplicar, eu vou aplicar a bandeirinha, vou fazer meus pontinhos e vou vir com a minha cianinha por cima, tá? Ó, como um lado tá manchadinho e o outro não, o tal lado que não tá manchado. Então, vai ficar assim em cima, tá?
Se eu precisar deixar mais redondinho, a cianinha eu consigo trabalhar com isso. Então, ó, eu vou vir pregando a cianinha. Deixa eu pegar um pedaço maior aqui. Eu vou vir pregando a cianinha, fazendo a volta. Se vocês repararem, ó, na hora de colocar, ela vai fazer a volta, tá? Ela tem trabalho para isso, tá? Então, eu vou utilizar a minha cianinha assim na borda. Esse mesmo trabalho que eu tô fazendo aqui, que eu tô mostrando pra vocês, eu vou fazer na calça. Só que, além de usar isso aqui na calça, o que eu tô pensando em fazer, tá? Além disso, fazer aqui os pontinhos, né? Mas em algumas bandeirinhas, principalmente essas claras, eu tô pensando em fazer alguns desenhos, tá? Fazer o balãozinho, tá? Inclusive aqui, ó, dá pra vocês notarem como que ficaria. Obviamente que um menor, né? Vou fazer também fogueirinha, essas coisinhas assim. Então, vocês viram que saiu um vídeo duplo aí hoje pra vocês, né? Aquele primeiro vídeo mostrando em mais detalhes as roupas e esse aqui explicando um pouco pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou ver se dá tempo de câmera aqui. Vou fazer a base do desenho pra vocês verem e vou pintar, tá? Então, enquanto esses que vão ter as bandeirinhas vão secando, eu vou fazendo os pontinhos na próxima, tá? Por que isso, gente? Porque na hora de colar ou costurar, ela estando seca, ela não vai me dar problema na hora de colocar lá o meu... Ai, o meu... A minha costura, tá? Não vai manchar a saia, não vai manchar nada. Não vai manchar também a minha mão e eu vou pegar com tinta molhada na roupa. Esses pontinhos aqui da volta também, eu posso utilizar a caneta ou a tinta pra fazer, tá? Então, eu vou pausar aqui pra vocês, pra começar a fazer esse trabalho. Vou ver se eu consigo fazer o desenho pra mostrar pra vocês da bandeirinha, da fogueirinha. E antes de terminar, eu vou mostrar pra vocês um dos pontos, tá? Vamos ver aqui se vai dar tempo. Se não der tempo, fica pro próximo vídeo, tá? Aí eu vou botar um vídeo amanhã, eu acho. E aí um vídeo no final de semana também, tá? Deixa eu pausar aqui. Gente, eu vi que não vai dar muito tempo de câmera. Então, o que eu resolvi fazer? Vou mostrar pra vocês o desenho, mais ou menos, tá? Mas depois pode ser que eu mude o desenho. É só pra ter uma base, mais ou menos, do que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui, ó, o meu retalho da bandeirinha. Vou colocar aqui, tá? Eu vou ver mais ou menos até o tamanho que eu posso utilizar pra fazer o meu desenho da fogueirinha, tá? Ó, eu posso utilizar o tamanho da régua. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Eu nem precisava, na verdade, marcar, né? Era só ter olhado ali onde é que ia dar. Ó. Tá vendo? Eu posso utilizar esse tamanho. E eu tenho aqui uma outra pecinha que eu vou tentar fazer um carimbo. Então, eu vou pegar esse desenho aqui e depois eu vou tentar aplicar aqui, tá? Porque daí fica mais fácil, padrão, eu só colocar o mesmo desenho em todos. Mas isso fica para um próximo vídeo eu ensinar pra vocês como é que se faz carimbo, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou tentar lembrar basicamente como que é uma fogueira, tá? A fogueira, ela tem... deixa eu ver se consegue mostrar melhor. Ela tem aqueles pauzinhos, assim, da fogueira, né? A madeirinha, pra fazer o fogo. E ela tem como se fosse, tipo, uma chama de vela, vamos dizer assim. Com algumas pontinhas, né? Assim. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, tipo, uma gota, tá? Como eu fiz aqui. Então, faz uma gota. Mais ou menos a direção de que eu quero que fique a minha chama. E entre essa gota, eu vou fazer alguns recortes, tá? Como se fosse a própria chama do fogo, tá? Sim. Tá vendo só? Tá perfeito? Não tá perfeito. Tá na hora de pintar, faz uma base vermelha na volta e aí vem puxando pra dentro com o amarelo que já vai estar no centro, tá? Então, o encontro delas vai ficar um laranja
E se puxando mais, para onde tá mais claro, vai ficar um laranja um pouco mais claro, tá? Mais puxado pro amarelo. Já a parte dos tronquinhos, tá? A gente faz assim, basicamente são 3, né, que a gente vai fazer. Então, a gente começa como se fosse fazer uma pirâmide. Só que a base faz redonda. Mesma coisa pra cá. Faz mais um com a base redonda. E pra cá mais um e base redonda, tá? Deu pra visualizar mais ou menos como que vai ficar? Esse desenho aqui a gente aplica no centro da bandeirinha. Dá pra fazer outros desenhos típicos, como milho. Aí o milho a gente pode fazer tipo assim, ó. Faz como se fosse um círculo mais achatadinho. E aí puxa uma folha pra cá e uma folha pra cá. E aí dá pra fazer assim, ó, gente. E aqui o centro, a gente corre os risquinhos e faz quadriculado, tá? É só uma ideia, tá? Não sei se vai dar certo. Aproveitando, então, só pra mostrar pra vocês, tá? Tudo isso aqui é o que eu vou aplicar nas bandeirinhas, tá? Aí eu tava pensando em já fazer o ponto aqui pra vocês, mas o ponto vocês podem utilizar pra qualquer coisa. Então, o ponto eu vou deixar pra fazer num vídeo separado, tá? De aplicação. Vou falar pra vocês o ponto que eu utilizei, vou mostrar pra vocês fazendo o ponto, mas em detalhe eu vou deixar pra um outro, tá? Mas basicamente, o ponto que eu vou utilizar no bolso da camisa é o que eles chamam de ponto atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou sair com a minha linha da agulha, tá? Minha linha e agulha num ponto, que eu vou passar por trás do meu tecido, tá? E vou sair mais à frente. Quando eu sair mais à frente, eu vou entrar na mesma casinha que eu passei lá, o primeiro furo da agulha. Por trás, eu vou seguir até uma frente. Quando eu sair aqui, eu vou voltar para trás. Vou novamente sair mais à frente e voltar atrás, tá? Sempre no ponto de trás, o ponto que a gente voltou para trás. O que isso vai fazer? Na frente, o meu trabalho vai ficar que nem um ponto de máquina, tá? Uma linha atrás da outra. Já a parte avessa do tecido, ela vai ficar como se estivesse assim, ó, gente. Vocês não vão conseguir ver muito bem aqui, tá? Mas deixa eu tentar fazer melhor pra vocês entenderem. Ó. Eu fui por trás, saí pela frente. Voltei pra trás, avancei pro da frente. Voltei pra trás, avancei pro da frente. Voltei pra trás e avanço pra frente. Atrás ele vai ficar amontoado, tá? Esse ponto. Mas na frente ele vai ficar igual ao ponto de máquina. Quanto mais juntinho tu fizer esse ponto, mais certinho ele vai ficar. Quanto mais espaçado tu fizer, mais solto e bagaceiro ele vai ficar, tá? Essa é a real. Então, se quer um pontinho bem juntinho, igual de máquina, é sempre fazendo pontinhos juntos, tá? Então, eu vou fazer lá no outro pra vocês verem. Qual é os outros tipos de ponto que também eu posso utilizar e eu vou utilizar aqui, tá? No caso das bandeirinhas na calça, na saia, tá? Eu vou usar o ponto como se fosse de vai e vem, tá? Não sei se é esse o nome que fala. Tem outro nome. Mas eu vou usar assim por enquanto pra vocês. Depois eu trago o nome certinho, tá? Esse ponto, basicamente, eu vou entrar na frente do tecido. Vou sair lá atrás. Vou entrar na frente do tecido, sair lá atrás, entrar na frente do tecido. Então, quando tu olhar, ele vai ficar tipo um pontilhado, né? Aqui tá a bandeira. E os meus pontos vão ficar assim. E aqui em cima vai vir a cianinha. Entenderam?
Eu explico mais na prática pra vocês depois, tá? Agora eu vou dar um jeito de improvisar aqui as coisas que eu preciso fazer e trago já já pra vocês, pra darem uma olhada. Até o próximo vídeo.